Graça e paz, irmãos. Amém? Som. Como é bom estar aqui com os irmãos, poder adorar esse Deus tão bom, esse Deus tão glorioso, em dias de tantas notícias ruins, de percas. O Senhor tem sido tão generoso comigo, com a minha casa. A pastora Eulália ainda vai ficar em casa uns dias, junto com o nosso Lucas, né? Ele veio, o Senhor nos presenteou ele dia 21, semana passada, e eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus é bom. A gente só ouve notícias ruins e dia 21 a gente estava comemorando o nascimento de mais um filho, né? Com saúde, e Deus continua sendo o mesmo. E eu quero dizer para os irmãos também que eu já estava com saudade, né? Eu não consigo ficar em casa dia de culto, eu não consigo, eu fico assim, está faltando alguma coisa. Como está sendo longo os domingos, né, irmãos, os finais de semana. Para mim está sendo muito longo. Há quase 20 anos esse ano servindo a Jesus, e é a primeira vez na minha vida que eu fico em casa no domingo à noite, na hora do culto. É horrível isso aí para mim, é horrível. Então, eu deixei de sonhar outras coisas para sonhar em cumprir o chamado de Deus. Então, imagina, você deixou os seus sonhos para sonhar aquilo que Deus sonha na sua vida, que é o chamado do ministério pastoral. E o dia principal desse sonho que a gente realiza é no domingo, né? É o domingo que é um dia que a gente separa para adorar o Senhor com os irmãos. E nesses últimos meses, nós estamos privados muitas vezes de estar cultuando, né, juntos, presencialmente. Graças a Deus, né, irmãos, que tem a tecnologia, né? Graças a Deus. Já pensou se não tivesse? Ia ser muito mais difícil. Imagina se não tivesse internet. Imagina se não tivesse as transmissões online, transmissões ao vivo. Seria muito mais difícil. A saudade seria muito maior. Obrigado, irmão. Então, amados, eu mesmo assistindo em casa, eu não pude assistir na terça. A pastora Lucélia ministrou aqui. Foi uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida dela. E domingo a irmã Nete também eu acompanhei, né? Foi uma bênção. Então eu louvo a Deus, né, que Deus colocou mulheres de Deus aqui para poder ministrar o coração dos irmãos, e eu fui muito ministrado por Deus através da vida delas. E eu pedi a Deus que Deus fale com você, assim como usou a vida da pastora Lucélia, a vida da pastora Nete. Eu já soltei pastora aqui, hein, Nete? Meu Deus, hein? Então, meus irmãos, e eu creio que Deus pode falar e continua falando, mesmo que as circunstâncias parecem que estão caminhando ao contrário de tudo aquilo que muitas vezes nós estamos falando, que nós estamos vivendo nesses dias. Os dias são maus, mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo generoso, misericordioso. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando. Eu estava vendo no grupo de pastores aqui da Associação das Igrejas Batistas do Médio Norte, o pastor Tony lá, nossa igreja co-irmã lá em acho que é Arenápolis, né? Arenápolis, batizou 21 pessoas, olha que bênção, irmãos. Em tempo de pandemia eu falei, Senhor, faz aqui também. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar fora desse mover, não. Eu quero que o Senhor continue, e eu creio que Deus continua salvando pessoas, e tem pessoas para batizar. Em nome de Jesus nós vamos voltar a batizar. Nós vamos ter que aprender, irmãos, a ser igreja nesse tempo. Nós vamos ter que aprender a se renovar de acordo com o que nós estamos vivendo. Enquanto não vier essa bendita dessa vacina aí, nós vamos ter que estar, eu não sei como que vai ser esse próximo final de semana. Ainda não saiu um novo decreto aqui, né, na cidade. Então já saiu do estado, agora nós temos que aguardar, encerrar esse decreto, para ver se a gente vai poder reabrir novamente nos domingos. Mas aí eu vou estar comunicando lá no grupo da igreja, no grupo dos líderes. O seu líder da sua célula vai estar comunicando você, tá bom? Mas lá no nosso estudo da célula ainda está como cancelado, porque não tivemos ainda um novo decreto aqui na cidade. Mas assim que sair, falar, está liberado,
Se preciso for, vamos continuar fazendo os 2 cultos ou 3, o quanto for necessário, para todo mundo que puder estar aqui conosco, que não faz parte do grupo de risco, que não tem motivo para estar em casa, possa estar aqui, amém? Então vamos, hoje eu tenho que andar rápido, né, irmãos? Para não estourar o tempo. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Deu certo aí? Oh, glória! Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Eu quero falar hoje com você um pouquinho, meditar nesse texto aqui, que nós não precisamos ter medo, nós temos que crer. Foi essa a palavra de Jesus, e essa palavra o Senhor falou comigo essa semana, quando eu fui gravar a mensagem da rádio, e ficou essa palavra no meu coração: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Essa foi a palavra de Jesus, quando disseram para Jairo
que a filha dele já estava morta. E falaram assim: despede Jesus. E Jesus falou assim: não tenha medo, Jairo, apenas creia. Eu quero dizer uma coisa para você: em dias de pandemia, você tem que tirar o medo. Pare de ter medo. Apenas creia no Deus que nós servimos, creia no Senhor. Eu não estou falando para você ser imprudente, não passar álcool em gel, sempre enfatizo isso, para você não usar máscara, não é nada disso. Eu quero dizer para você que Deus continua cuidando de você, Deus continua sendo o mesmo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, nós não devemos ter medo nenhum. A palavra de Deus, ela nos alerta a crer em Jesus. E aqui nesse texto, nessa história, se nós lermos lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 20, fala assim que Jairo procurou Jesus, porque a sua filha já estava morta. Olha que interessante, abre lá comigo para você, em Mateus, capítulo de número 9, versículo 20, Mateus 9, 20, eu vou ter que andar bem rápido aqui por causa do horário. Versículo 18, Mateus 9, 18. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que o chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Olha só, irmãos, olha como Mateus registra a mesma história. Ele diz que o Jairo, o chefe da sinagoga, chegou até Jesus e disse: olha, a minha filha acabou de morrer, venha até a minha casa, venha até ela, Jesus impõe as mãos nela e ela vai voltar a viver. Olha que bênção, irmãos. Lá em Marcos não fala isso, fala que ele foi chamar, que ela estava morrendo. Aqui fala que ela já estava morta. Olha o que diz o versículo de número 19: e Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Agora eu quero que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Se você não conseguir me acompanhar, só me escuta aí. Olha, Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8, versículo 40. Olha o que diz: quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Pastor, por que é contradição nos textos da Bíblia? Não, irmãos. Isso prova que Jesus já existiu. Isso prova que a Bíblia é a verdade. Aqui são 3 testemunhas diferentes, testemunhando do mesmo acontecimento com a sua visão, aquilo que eles viram. Isso é uma das provas que Jesus realmente esteve entre nós e que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso eu ouvi de um perito, de uma pessoa que era especializada. Ele foi pesquisar sobre a veracidade da vida de Jesus aqui na terra. Ou seja, 3 pessoas testemunham o mesmo fato com uma visão diferente, contam o mesmo acontecimento. Interessante, porque se fosse uma mentira, segundo aquele perito, ele fala assim: quer saber se é uma mentira? Todo mundo vai contar nos mesmos detalhes, porque todo mundo vai combinar antes. Ó, vamos contar a história assim, 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 porque senão vão pensar que nós estamos mentindo. Mas na verdade não, na Bíblia, Mateus ele registra assim: olha, Jairo, chefe da sinagoga, chegou até Jesus, a sua filha já estava morta, e ele falou assim: Jesus, eu creio que se o Senhor ir na minha casa, se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, mesmo que ela esteja morta, ela vai voltar a viver. Olha só, irmãos, Lucas diz que Jesus, Jairo chegou, era um homem importante, chefe da sinagoga. Ele chega e se prostra diante de Jesus e insiste com Jesus, fala assim: vem até a minha casa, por favor, adora a Jesus. Ou seja, ele estava deixando de lado a sua religiosidade, o seu título, e se prostra até Jesus, e acredita que Jesus é o único, que Jesus é Senhor, que Jesus não era apenas um carpinteiro, como muitos falavam. Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro. Lucas registra aqui Jesus como o Senhor de Jairo.
Mateus mostra Jesus como aquele que ressuscita os mortos, e Marcos, ele registra como ele presenciou que veio Jairo até Jesus e pede socorro para Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa o que está acontecendo, não tenha medo, apenas creia na palavra de Deus. Aqui tem 3 homens de Deus testemunhando o mesmo milagre. Jesus sai, a Bíblia diz que Jesus vai saindo dali e vai indo para a casa de Jairo, mas no caminho havia uma mulher com 12 anos de sofrimento, meus irmãos, 12 anos com hemorragia. O texto declara, todos os 3 relatam essa história, que a mulher fala assim: olha, eu não sei se eu vou conseguir tocar nele, mas se eu conseguir tocar nas vestes dele, vai ser o suficiente para me ser curado. Em Marcos diz que ela só tocou na orla de Jesus e imediatamente a hemorragia parou. Lucas também diz a mesma coisa, que ela toca na roupa de Jesus. Ela não pegou e falou assim: olha, se Jesus parar o que ele está fazendo, colocar as mãos sobre a minha cabeça, se Jesus orar por mim, eu vou receber o milagre de Jesus. Ela falou: não importa. Tinha uma multidão muito grande, a Bíblia, todos os 3 relatam que uma grande multidão apertava Jesus, quando Jesus fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Pergunta: quem me tocou? Lá em Lucas fala que foi Pedro, que Pedro, né, irmãos, Pedro é uma benção, né? Ele responde ali e fala assim: mestre, olha o tanto de gente que está te apertando, olha o tanto de gente que está te tocando, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas esse toque, irmãos, não foi nem em Jesus, foi na roupa de Jesus. Jesus falou assim: olha, teve alguém aqui que teve fé, que tocou na minha veste e saiu poder. Meus irmãos, nós podemos estar no mesmo corpo, no mesmo templo, assistindo a mesma transmissão e não acontecer nada na nossa vida, mas nós podemos estar nos lugares mais remotos da face da terra. Se nós orarmos com fé, crendo que Jesus pode atender nossa oração, nós vamos receber milagre como essa mulher recebeu. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus, muitas pessoas oram a Deus e não acontece nada. Por que será que a Bíblia fala assim: olha, havia uma multidão que apertava Jesus, uma multidão que tocava em Jesus, mas a Bíblia diz que só uma mulher foi curada? Sabe por quê? Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou. Foi a fé da mulher, meus irmãos, não foi a roupa de Jesus. Jesus nem estava passando ali para curar ela, meus irmãos. Jesus estava passando ali para ir para a casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. Mateus diz que Jairo chega dizendo: minha filha está morta, o Senhor pode ressuscitar ela. Marcos fala assim: olha, minha filha está morrendo, o Senhor pode ir lá. Lucas fala assim, que ele se prostra diante de Jesus e adora Jesus e insiste com Jesus: vamos até na minha casa, o Senhor é Deus, o Senhor é o único que pode fazer um milagre na minha casa. Mas no caminho acontece milagre. É forte isso aí, irmãos, como Deus falou no meu coração. E eu já ministrei, não sei se eu já ministrei essa palavra aqui, mas não importa. É importante aqui o que Deus está falando no meu coração. E eu desde semana passada, o Senhor queimando esse texto no meu coração, que a gente não deve ter medo, a gente tem que crer que Ele continua sendo o mesmo, mesmo que as notícias não sejam as melhores. Ele continua curando, Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua fazendo milagres, Ele continua sendo Deus, irmãos. Não é coronavírus que vai deixar Deus menor. Sabe por quê, meus irmãos? Tem gente, irmãos, que está fazendo como essas pessoas, que quando chegaram até Jairo, e Marcos fala assim, que chegaram e Jairo falou assim: olha, pode liberar o mestre, libera ele, porque a sua filha já morreu, Jairo. E Jesus falou assim: ó, ela não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir, irmãos, começaram a rir de Jesus. Jesus tinha acabado de curar uma mulher com 12 anos sofrendo, que só tocou na veste de Jesus. As pessoas começam a rir de Jesus, começam a caçoar de Jesus. Meu irmão, você acha que eu e você somos melhores do que Jesus? Irmão, tem gente que está rindo da nossa fé, está falando assim: quantos pastores estão morrendo, quantos irmãos estão morrendo. O crente não morre, o crente vai para o céu, meu irmão, essa é a diferença. Quem morre sem Cristo vai para o inferno, mas quem morre com Cristo não morre, vai para a eternidade, para os braços do Pai, vai para onde nós aguardamos tanto. Enquanto Ele não voltar, meus irmãos, nós vamos servir Ele, mas o dia que nós partir daqui, nós vamos encontrar com Ele, e um dia também as trombetas vão tocar, para a igreja, para aqueles que creem nele, é para eles, para nós.
nós será um momento de alegria para a igreja, a volta de Jesus, mas para quem não tem Jesus é um dia de juízo. Começaram a rir de Jesus, começaram a rir, coitadinho desse Jesus aí, o que ele pode fazer? Tem gente rindo da sua fé. Você está doido? Para que você vai lá? Você vai pegar esse coronavírus lá no culto? Você vai lá, você vai negócio de inventar de célula de culto, você vai pegar coronavírus? Meu irmão, você pode pegar coronavírus até no mercado. Quem garante que lá na fila do mercado, na fila do banco, isso não pode acontecer? É um vírus, meus irmãos, é um vírus. Agora você vai ficar morrendo de medo, você não vai sair de casa, eu não estou falando para você desobedecer os decretos, não, entenda o que eu estou falando, para você não viver apavorado, irmãos. Tem gente que está entrando em depressão, de medo. Eu já falei, quer notícia ruim, vai assistir jornal, né? Tem um que é mais famoso, né? Que gosta da notícia ruim. Quer boas novas, quer notícia boa? Abre a sua Bíblia e lê ela, e receba as boas novas de Cristo na sua vida. Você vai ver as coisas mudar, você vai encher seu coração de fé, a sua casa de esperança. Você não vai dormir apavorado, acordar apavorado. Meus irmãos, nós estávamos no hospital. O Lucas nasceu por volta de, acho que era 4h30 da tarde, 16h30. E vieram com ele, já ia ser 17 horas. E eu estranhei que estava demorando muito. Perguntaram para nós se era o nosso primeiro filho, né? Porque eu fiquei lá todo ansioso esperando. Eu fui o terceiro. Né? Mas aquela ansiedade ali, aguardando, né, irmãos? Mais um filho, tudo ali, tudo, Deus sempre cuidou, tudinho na gestação, foi tudo em paz. Aí de repente uma enfermeira chega e sai com ele assim. Eu falei, opa, eu sou o pai, deixa eu pegar ele aí. Ela falou, pai, não vai poder pegar. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? A gestação foi tão tranquila, toda vez só via boas notícias. Chegava lá, fazia negócio, pastor, está tudo em paz, continue, guri só crescendo. E quando a enfermeira falou assim, o senhor não vai poder pegar ele, mas por que eu não vou poder pegar meu filho? Eu falei, todos os outros dois já me entregaram quando nasceu. Ela falou, ele está assim com um pouquinho, sabe, eles chamam de ventiladorzinho na respiração. E eu falei, cadê minha esposa? Não, ela está terminando a cirurgia lá, que ela estava fazendo 2 cirurgias. Mas ela está bem? Não está bem. Aí eu falei, mas o que vamos fazer com ele? Ele falou, rapaz, nós vamos levar ele lá para o respiradorzinho, e talvez ele tenha que passar a noite lá. Vamos tentar 1 hora, se ele não melhorar, vai ter que passar a noite, o tanto que for necessário. Aí, irmão, quando é com os outros é mais fácil, né? Se fosse alguém que ligasse para mim assim, pastor, meu filho está indo para o respiradorzinho lá, eu ia falar, irmão, fica firme, Deus é contigo. Não é assim, irmãos? É desse jeito que a gente é. Mas aí, irmão, a perna deu uma tremida. Mas dentro de mim o Senhor falou assim, eu cuidei dos seus outros 2, porque eu não vou cuidar dele? Irmãos, quando a pastora ficou sabendo que estava grávida, tudo tem a hora de dar o testemunho, né? Quando soube que estava grávida, ela falou assim, amor, e agora? Onde eu vou ganhar esse neném? Eu falei, no hospital, né? Aí ela já começou a ficar preocupada. Nós vamos para Cuiabá? Vamos lá onde o médico fez a cirurgia da Ana, o que a gente vai fazer e tal, aquela conversa toda. Eu falei, amor, vamos orar, Deus vai preparar tudo. Aí chegamos até a ver ligamos com o médico de Cuiabá. E eu lembro que, acho que no 5º mês da gestação, tinha que fazer uma tal da ultrassom morfológica. É isso, né, irmãos? Ultrassom morfológica. Para ver como estavam os órgãos e tal. Vai nós ligando, liga para um lugar, liga para outro, faz o orçamento aqui. Eu falei, amor, vamos pagar no cartão, parceladinho, né? Bem bonitinho, né? Aí liguei em Vilhena, liguei em Tangará. Aí a pastora falava assim, amor, eu não estou com paz para fazer esse ultrassom fora daqui, porque esse negócio do Covid, sair de casa, eu não estou muito... E eu lembro que ela falou que ela acordou e orou. Aí eu não lembro se me chamaram ou se foi o Davi que chegou lá com um envelope, com o valor do ultrassom. Fulano veio aqui, ó, tia veio aqui e deixou esse envelope aqui, que é um presente para vocês. O valor do ultrassom aqui em Sapezal. Só para os irmãos terem noção. Nós estávamos planejando ter um filho lá em Várzea Grande, nós estávamos orando por isso. Porque a gente já sabia o preço do hospital, tinha feito esse orçamento aqui, orçamento lá. Isso antes do negócio virar um caos lá.
E eu me lembro que nós fomos. Aí chegou lá no hospital, o médico muito simpático, né? Um médico muito simpático. Eu não vou citar o nome dele, porque talvez ele não queira que cite. Mas aí, ele conversando, ele falou assim: ó, tá tudo bem com seu filho. Aí veio a esposa dele também. E falou assim: vocês fazem o quê? Eu falei assim: eu sou pastor lá na PIB Sapezal. Aí, então a conversa mudou, varão. O médico já mudou com a gente. Então a conversa mudou, varão. Aí a esposa dele olhou para mim e falou assim: vocês têm plano de saúde? Eu falei: só Jesus. Eu tinha feito orçamento de plano de saúde, irmãos, no ano passado. Mas não dava para orçamento. Eu falei: não dá. Então a gente tem que caminhar conforme as pernas, né? E eu peguei, a esposa dele olhou para nós assim, olhou para ele, sorriu. E o médico falou para nós assim, falou assim: ó, seu pai esteve aqui mais cedo e pagou essa ultrassom. O seu pai pagou o parto de vocês, vai pagar o anestesista, vai pagar o apartamento para vocês ficar, vai pagar o parto. A partir de hoje, vocês não pagam mais nada, para mostrar para vocês que o mesmo Deus que cuidou de vocês aí em Cuiabá é o mesmo Deus que está com vocês aqui, cuidando de vocês. E eu não sabia que era o médico que a minha esposa queria fazer o parto. Como que Deus cuida, né, irmãos? Sabe, eu louvei a Deus porque eu não tinha um plano de saúde, senão eu não ia estar dando um testemunho para vocês hoje. Se eu tivesse um plano de saúde, porque hoje eu posso dizer que Deus continua cuidando da minha casa. Deus é fiel, meus irmãos. Deus cuidou de tudo, irmãos. Até o dinheiro eu tentei devolver, aí não deixaram, não aceitaram de volta, porque não pagamos nem ultrassom. Olha como Deus cuida, irmãos. Eu estava lá com um pai do meu lado, aí o Lucas foi lá para o respiradorzinho, e a pastora ficou na sala. Eu falei: tem que ver se ela já chegou. Fui lá ver, e eu vendo ali, eles cuidando do Lucas, coloca um negocinho na boca dele, uma mangueirinha, e aí colocou soro, e procurando ver, e aquilo foi me incomodando, e eu quieto. Aí quando saiu todo mundo, eu só orei ao Senhor. Falei: Deus, um dia lá no gabinete eu orei pelo Davi, o Davi estava internado, e o Senhor trouxe ele para o batismo dele, e o Senhor vai fazer um milagre aqui na vida do Lucas. O Senhor ama ele como o Senhor ama o Davi, o Senhor continua sendo o mesmo. Rapaz, pouquinho tempo, foi lá, mamou o menino, ficou mais um pouquinho, o menino já não largou o peito mais, deve estar mamando até agora. Pensa num bezerro, irmãos. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Agora você imagina, irmãos, eu ir para Cuiabá, onde todos os hospitais estavam lotados até esses dias. Olha só, irmãos, como que Deus continua cuidando. Deus mostrou isso para mim. Aí o médico falou assim, no outro dia, ficamos 2 dias lá, ele falou assim: para aumentar a sua fé, pastor, só para testemunhar, eu tinha separado na minha casa o dinheiro de pagar o hospital, mas Deus mandou 2 pessoas que não eram pacientes minhas para fazer o parto aqui. Não devo nada, nem o parto, nada, o hospital, nada, não tenho uma dívida aqui, estou ainda com dinheiro ainda, sobrando dinheiro aqui no hospital. Ele não deixou nem eu pagar o parto de vocês. O médico falou isso para mim, irmãos. Olha como Deus cuida, irmãos. Ele falou: olha, eu queria abençoar vocês, e Deus mandou 2 pacientes que não eram pacientes minhos para fazer o parto aqui, no dia que nasceu o filho de vocês, e eu não devo nada, eu não usei nem o dinheiro que eu ia usar para pagar aqui o hospital. Você já viu o médico pagar para fazer seu parto do seu filho? O meu aconteceu. Porque eu sirvo um Deus, irmãos, que fala para mim: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia, irmãos. Apenas creia. Eu não sei o que está te colocando medo hoje. Eu quero dizer para você: apenas creia. Apenas creia. Eu não sei o que está colocando medo nessa pessoa que está assistindo. Apenas creia. Creia no Senhor Jesus. Se você crê, a Bíblia fala: verás a glória de Deus.
Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, tem um familiar meu lá, não sei na onde, que está com Covid. Creia no milagre de Deus. Teve familiares meus também que tiveram Covid e estão curados para a glória de Deus, meus irmãos. Creia, o mesmo Deus que curou meus familiares vai curar. Irmãos na fé que tiveram Covid lá, que aí alguns lugares entraram em contato comigo, foram curados por Deus. Deus usou. Se Deus não colocasse as mãos nos remédios, meu irmão, pode estar dentro do melhor hospital, se Deus não fizer um milagre, meus irmãos. Remédio não é maior do que Deus, não. Se fosse, a vacina já estava aí para todo mundo. A humanidade nunca dependeu de Deus tanto como nesses dias. O homem nunca foi tão dependente de Deus. Ainda tem uns ainda que ficam rindo, que nem esse povo, ficaram rindo de Jesus. Jesus falou assim, ó: cai fora aqui os incrédulos, cai fora aqui esses que ficam dando risada. Só fica comigo aqui Pedro, Tiago e João. Não quero mais ninguém, só quero homens de fé. Meu irmão, você quer aumentar a sua fé? Começa a andar com pessoas de fé. Começa a se relacionar com pessoas que têm relacionamento com Deus. Aí você vai crescer na fé. Mas se você ficar andando e conversando só com gente que só pensa em morrer, daqui um dia você está pensando que você vai morrer também. Começa a conversar com pessoas cheias de Deus, que você vai ficar cheio de Deus. É assim, meu irmão, infelizmente nós somos meio que fruto do meio. A Bíblia fala lá em Coríntios, fala assim: a má companhia corrompe o bom costume. Não existe o versículo, veja como tu andas, direi quem tu és, não. É a má companhia corrompe o bom costume. A Bíblia diz que Tiago e João e Pedro testemunharam. Jesus chegou diante da família, olhou para a menina e falou assim para a menina, colocou a mão e falou assim: Talita cumi, levanta, levanta menina, levanta. A menina ressuscitou diante de todos. Aí Jesus não precisa ser famoso, ele só queria glorificar o Pai. Ele falou assim: nem precisa falar, não fica comentando não. Jesus não precisava de ficar se engrandecendo. Jesus me falou assim: não quero que fale para ninguém não. Como que, irmãos? Agora parece até uma piada, né? Parece que Jesus tinha um bom humor, né? Como que vai? Todo mundo sabia que a menina estava chorando. Lá em Lucas fala assim, que viram o alvoroço que estava na casa, porque a criança já estava morta. Aí ele chega, aí ressuscita uma menina, ninguém vai ficar sabendo. Se acha se ressuscitar alguém aqui em Sapezal um dia, ninguém vai ficar sabendo? Não tem nem como, né, irmãos? Não tem, é um milagre tão extraordinário. Por isso que Jesus falou assim: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Aí eu fico imaginando, irmãos, a cara de Natanael, se ele não teve presente, mas quando ele ficou sabendo. Lá em João, no capítulo de número 1, versículo 50, Jesus dá um recado para Natanael. Olha o que Jesus fala. Natanael, ele não estava acreditando na conversa de Filipe, mas Filipe falou assim: vem ver quem que é que está ali, eu encontrei o Messias. Olha o que ele diz, eu gosto demais dessa passagem. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. Imagina, irmãos, se ele estava presenciando ali aquela mulher com fluxo de sangue no meio daquela multidão, ele com os discípulos ali, que Jesus curou uma mulher com 12 anos de sofrimento. Agora ele fica sabendo que Jesus também ressuscita a filha de Jairo. Imagina a cara de taxa que ele não ficou: bom, bem que Jesus me falou que coisas maiores eu veria que ele faria. Meu irmão, Jesus é aquele que ressuscita mortos, que cura enfermos, que levanta o paralítico. Jesus é aquele que anda sobre as águas, que andou sobre as águas. Jesus é aquele que acalmou a tempestade. Você acha que tem alguma coisa que ele não possa fazer na sua vida, na sua família? Não tenha medo, apenas creia, igreja, apenas creia nele. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua mesmo sendo o mesmo Senhor. Eu não sei o que está colocando medo no seu coração, mas eu quero dizer para você: não tenha medo, apenas creia, mas creia no Deus vivo, creia no Deus do impossível, creia no Deus que faz milagre. Nós cantamos aqui, senão nós vamos parar de cantar essas músicas, se nós não cremos porque nós cantamos. Nós temos que cantar aquilo que nós cremos, nós temos que profetizar aquilo que nós cremos, igreja.
Nós não servimos uma religião, nós servimos o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, aquele que se relaciona com o seu povo, aquele que quando nós estamos ouvindo a palavra, queima no nosso coração, quando nós estamos adorando, as nossas mãos começam a esquentar da presença dEle, dá vontade de subir para o céu, dá vontade de falar assim: Jesus, volta logo, porque é muito bom estar na Tua presença. Aleluia. Eu lembro, irmãos, Deus, o Espírito Santo é demais, irmãos. Eu estava preparando essa palavra, Ele me fez lembrar de outra passagem, lá em Atos capítulo 3, olha o que diz em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, aí, irmãos, o Espírito Santo falou assim: eu vou te mostrar a senha, por que esses homens agem desse jeito, eu vou te mostrar aqui. Atos capítulo 3, versículo de número 6, Atos 6, 3, 6, Pedro porém lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Sabe o que aconteceu, irmãos? O homem estava na porta do templo aí todo dia pedindo esmola, paralítico. Pedro e João iam para oração, a Bíblia diz que ele chegou e falou assim: dá uma esmola. Ele falou assim: olha para nós. Agora, irmão, o que um pescador tinha para oferecer para um paralítico? Ele falou assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, meus irmãos, sabe por que Pedro era ousado? Porque João era ousado? Porque eles viram as pessoas rirem de Jesus na casa de Jairo. Eles estavam presentes ali, Pedro e João estavam presentes e viram quando as pessoas riam de Jesus. E Jesus olhou para a menina morta e falou assim: menina, levanta. E a menina ressuscitou diante deles. Ei, meus irmãos, é esse Jesus que eu creio, é esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus dessa igreja, que ressuscita mortos, que cura, que liberta, que salva, que perdoa pecados. Nós não somos uma igreja morta, nós somos uma igreja viva, que adora um Deus vivo, que é o Deus de hoje, sempre e eternamente, igreja. Aleluia. Não deixa nada desanimar sua fé, meu irmão. Não deixa nada matar sua fé. Não deixa nada tirar a sua esperança. Não tenha medo não, creia, não importa o que você está vivendo, não importa o diagnóstico dos médicos. A Bíblia fala que a mulher que tinha hemorragia, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos da época, ela não tinha mais aonde recorrer. Ela falou assim: Jesus está passando, eu vou pegar pelo menos na veste dele, e eu vou ser curada, meu irmão. Outras palavras, você vai dizer assim: pastor Cristian, eu não sei orar, eu estou aprendendo, eu estou começando agora, eu não sei ler a Bíblia, mas eu tenho fé que Jesus pode me curar, que Jesus pode me libertar, que Jesus pode fazer um milagre. Basta crer, meu irmão, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu tenho que encerrar, meus irmãos. Se deixar, eu vou longe hoje. Imagina, 2 cultos sem estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Santo, santo. Eu não sei você, mas desde quando eu cheguei aqui, eu senti a presença dele no nosso meio. Enquanto estava cantando os cânticos, a presença dele era real, irmãos. Ele é real, ele está aqui, igreja. Ele continua sendo o mesmo, e ele ama ouvir a sua adoração, ele quer ouvir a sua gratidão, ele quer ver a sua fé. Começa a apresentar a Deus aquilo que está afligindo o seu coração nessa noite. Começa a colocar diante dele, começa a apresentar o Senhor. Fala assim: Senhor, eu creio, Senhor, eu não duvido, assim como aquela mulher não duvidou. Seja como Jairo, fala assim: Senhor, ressuscita minha filha, como Mateus disse. Seja como Jairo,
como Lucas disse, que adorou, que se prostrou diante de Jesus. Adore ao Senhor e você vai experimentar a glória de Deus, os milagres de Jesus na sua vida, na sua casa. Não há limite para Deus te abençoar nessa noite. Não há limite para Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É possível para Deus. Apenas creia. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Apenas creia. Apenas creia. O nosso Deus é Deus de milagre. O meu milagre está lá em casa agora. Ele recebeu alta dos médicos, porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus que escuta os seus filhos, os seus filhos. Poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Oh Deus, o Senhor continua fazendo milagres, ó Deus. O Senhor continua, Deus de milagres, Deus de sinais. Nós cremos, Deus, nós cremos, Deus. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Oh, Santo Deus, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. O Senhor atendeu o pedido de Jairo, o Senhor curou a mulher com fluxo de sangue. Oh, Deus poderoso, nós cremos, Deus, nós cremos, Deus, nós cremos, Senhor Jesus. Continua fazendo os seus milagres, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia, cantalabarás. O Deus Oh, santo, 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 é o Senhor. Aleluia. Adora Ele, igreja. Adora, adora, declara. Oh, aleluia. Deus do sobrenatural. Oh, Deus. Sim, eu creio. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Tu és digno, Deus. Oh, Deus. O Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus do sobrenatural, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Declara se você crê nele. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai. Oh, Senhor, nessa noite, ó Deus, nós cremos que o Senhor já liberou milagres no meio do teu povo. Tem pessoas aqui, ó Pai, que esperavam há muito tempo um milagre, Senhor. Esperavam a tua intervenção e nessa noite receberam do Senhor porque creram. Assim como a mulher, ó Pai, que já tinha procurado em todos os recursos dos homens, ó Deus. Oh, Deus poderoso. Tem pessoas aqui, Senhor, seja aqui no culto presencial, como está acompanhando agora, Senhor, que estão recebendo o milagre do Senhor como Jairo, porque creram, ó Deus. A palavra do Senhor diz que ele foi e ele não duvidou, Senhor. Mateus diz que ele disse: o Senhor pode ressuscitar minha filha. Lucas diz que ele adorou o Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que ele não deu ouvidos àqueles que riram. Ele não deu ouvido àqueles que disseram: dispensa um mestre, despede Jesus. Pode deixar porque a sua filha já morreu, Jairo. Ele não deixou. Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que Jesus disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia. A tua filha está dormindo. Sabe o que é isso, meu irmão?
Sabe o que é isso? Que um morto, para Deus, é como se estivesse acordando alguém que estava dormindo. Pelo poder de Jesus, Ele é tão poderoso que curar, que ressuscitar a filha de Jairo, para Ele sendo Deus, era só acordar a menina. Para os homens ela estava morta, mas para Deus ela estava só dormindo. Não importa aquilo que eu e você estivermos vivendo, se nós cremos. Talvez para mim e para você o problema pode ser muito grande, a luta pode ser muito grande, mas para Deus é algo pequeno. Jesus falou assim: Jairo, não tenha medo, creia, porque a sua filha só está dormindo. Todo mundo sabia que ela estava morta. Lucas era um médico, irmãos. Lucas era um médico. Ele sabia que a filha de Jairo já estava morta. Ele registra, ela estava morta, mas Jesus ressuscitou. Nós servimos um Deus que ressuscita sonhos, ressuscita mortos, ressuscita projetos. Ei, meu irmão, não acabou para você não é porque veio a epidemia, não é porque veio o desemprego que acabou para você não. Os seus sonhos não morreram, não é porque as coisas estão difíceis que você deve deixar de crer. Então somente creia, continue crendo. Você está aqui porque você crê nele. Continue crendo, continue servindo, continue adorando, continue sendo fiel a ele, e você vai experimentar milagres e milagres de Deus. E você vai dar testemunho de que o Deus que você serve, daquilo que Ele tem feito na sua casa, aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar, meus irmãos. Se não vira vigília, e não pode fazer vigília, né, irmãos? Ainda não, mas você pode continuar em casa. Você pode continuar nas madrugadas com Ele, no seu quarto de oração. Amanhã as nossas células ainda continuam sendo familiar ou através dos aplicativos, tá bom, irmãos? Até nós sabermos um novo decreto. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus pelas nossas autoridades, pelas pessoas que fazem os decretos, para que Deus dê sabedoria a eles. Vamos orar? Para que o Senhor mostre para eles o que realmente é necessário nesses dias, o que as pessoas precisam nesses dias. Senhor, nós colocamos as autoridades da nossa cidade, porque nós sabemos que virão novos decretos. Nós sabemos, ó Deus, que já foi colocado, ó Deus, que as igrejas são essenciais, e nós não precisamos provar isso para ninguém. Mas Deus, visita o coração dessas pessoas que são responsáveis pelos decretos, para que o Senhor oriente elas, ó Pai, e mostre verdadeiramente o que é necessário para as pessoas da nossa cidade, em nome de Jesus. Livra a nossa cidade do espírito da morte, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, ó Deus, por aquelas pessoas que estão internadas agora, que estão pensando que vão morrer, Senhor, que estão lá no hospital agora. Eu não posso ir lá, Senhor, mas o Senhor pode. Eu quero convidar a igreja a virar em direção ao hospital de Sapezal. Eu acho que ele vai ficar mais ou menos atrás de você. Isso, para cá. Nós vamos orar. Tem pessoas internadas lá, irmãos. Os jornais já mataram as pessoas que estão internadas, mas Deus é Deus de milagre. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, cada pessoa que está internada em nosso hospital, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de morte contra a vida delas. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos pela fé cura, milagres, Senhor. Deus, assim como aquele homem, ó Deus, o centurião disse: basta uma palavra sua, Senhor Jesus, para que a enfermidade te obedeça. Basta uma palavra do céu, ó Deus, liberada em favor daquelas pessoas. Abençoe eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
E aonde tiver uma pessoa que está confirmada com esse espírito de enfermidade chamado Covid-19, que o Senhor esteja visitando com o teu poder até aqueles que não creem no Senhor, para que conheçam a sua glória e o seu poder, porque o Senhor é Deus de milagres, ó Pai. O Senhor é Deus de sinais, o Senhor é Deus de poder, ó Deus, em o nome de Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. Eu quero desejar para você uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém? Vamos falar a nossa frase? 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz